No vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês 5 formas de aprender química em 2025 para que você consiga gabaritar a prova do Enem, certo? Então já deixa o teu like se você gosta de vídeo como esse, tá? Se você gosta de dicas, se você gosta de, recomendações de livros, por exemplo, dicas para vestibulares, videoaulas, curiosidades, experimentos de química. Esse aqui é um canal para quem quer aprender química, para quem precisa aprender química, tem dificuldade, e até para você que não gosta, mas que é obrigado a aprender porque precisa passar no vestibular ou então na prova da escola. Então, já se inscreve aqui no canal e ajude o canal a crescer. Vamos espalhar aí a palavra da química exata, beleza? Vamos lá. A primeira dica é você começar estudando por um bom livro. Sim, cara, os livros, eles são extremamente importantes para o teu desenvolvimento acadêmico. E eu já fiz vários vídeos aqui no canal falando sobre livros, eu sempre recomendo livros, inclusive são os vídeos que mais dão visualização aqui do canal, porque eu acredito que as pessoas elas estão à procura disso, elas estão à procura de livros, porque a gente foi ensinado a aprender por livros, não é mesmo? E claro, eu vou deixar o link de todos esses vídeos onde eu indico esses livros aqui na descrição. E já digo de antemão que o Feltri, para mim, é o melhor livro, é a melhor coleção para você aprender química, seja você que está no ensino fundamental ou no ensino médio, certo? Mas por que os livros são tão importantes? Cara, os livros, eles te dão uma bagagem, eles te preparam para o que vem mais pela frente. Então, o livro do Feltri, por exemplo, é como se fosse um curso, porque ele começa lá do início, ele fala de Leucipo e Demócrito, fala quais foram as primeiras descobertas da química, falam sobre o fogo, né, o que é o fogo quimicamente, fala sobre as separações, o processo de separação de mistura, enfim, coisas básicas que para muitos de nós que estudamos química, a gente não revisita isso muitas vezes, porque é muito fácil, tal, mas nós como professores precisamos revisitar, porque são conteúdos como esse que fazem a diferença na vida de todo estudante do ensino médio, porque a gente precisa quebrar um pouco dessa barreira, né, que tem, eu odeio química, mas muitas vezes você não sabe por que você odeia química. E muitas vezes é porque você não domina esse conteúdo que é trivial, que é fácil, que é simples. O que é o fogo, quimicamente falando? Por que uma mistura é homogênea e heterogênea? Por quê? De onde que vem isso? Isso é simples, tá? E tem muita gente que não consegue, que não tem esse entendimento. E o livro ele vai te dar esse embasamento porque ele vai te pegar do início, desde os primórdios da química, até as coisas mais avançadas, né? Cálculos estequiométricos, que são coisas mais difíceis, química orgânica, etc. Então assim, cara, estudar por um bom livro, recomendo o Feltri, é essencial. Comece por um bom livro. E comece do começo, lá do iníciozinho mesmo, na primeira página. O que é química? Isso, comece por aí. Parece besteira, mas cara, você vai ver que vai fazer toda a diferença. A segunda dica, é claro, essa aqui pode doer um pouquinho, tá? Mas é simplesmente você largar esse celular aí e prestar atenção na aula. Seja na aula da escola, seja numa aula do YouTube. Ou seja, se você clicou numa aula do YouTube, cara, assiste a aula até o final. Toda a informação, todo detalhe ali é extremamente importante. Faz toda a diferença para o teu desenvolvimento. Então, quando você pensa, química é difícil, não consigo aprender. Beleza, a primeira dica foi os livros, né? Foram os livros. Agora, o que você precisa entender não adianta você pegar o livro para estudar e ficar com o celular do lado. Pode parecer besteira o que eu tô falando, cara, mas quando você vai estudar, você precisa deixar o celular de lado. Não tem como. Esquece rede social, esquece Instagram, esquece tudo isso. Simplesmente pega o livro e lê. Essa é uma dica que parece óbvia, mas na cabeça de muitos alunos não é. Por quê? Porque a gente está na era digital. E, claro, você tá ali, começa a estudar, aí chega a notificação lá do WhatsApp e você quer ler a mensagem, né? Então, deu vontade agora de ver um filme, de jogar um videogame. Tudo isso é legal, cara, mas na hora que você está estudando, esquece. Celular não existe. Se você está na sala de aula, esquece celular. Presta atenção na aula do seu professor. Se está vendo uma videoaula, presta atenção na videoaula, cara. Entendeu? Então, essa segunda dica pode parecer besteira, mas ela muda muito a tua perspectiva, cara. Quando você entender que o celular ele é o maior inimigo da produtividade e do estudo, você vai deslanchar demais. Entendeu? Então, assim, é óbvio,
mas faz todo sentido. A terceira dica já é um pouquinho mais sofisticada, vai exigir um pouco mais de você, mas se você quer aprender química, se você precisa, tipo assim, você odeia química, mas é importante, pelo menos para você passar na escola, passar na sua prova, ou então quer entrar numa faculdade e precisa estudar para o Enem, você vai ter que se forçar a fazer isso, tá? A terceira dica é o seguinte: você vai precisar estudar as coisas mais fáceis primeiro, tá? A maioria dessas dicas aqui, elas parecem óbvias, mas elas têm todo um sentido, sabe? Quando eu falei pra você começar estudando pelo livro, tem uma lógica por trás disso. Porque o livro, como eu falei, ele vai te pegar do início, ele vai pegar tudo que você... Geralmente, aquilo que você ignora. Ah, o que é a química? Como que o fogo é feito? Qual a composição? Por que existem lá os 4 estados da água? Para que serve isso? Pô, todo mundo sabe que a água, quando ela passa do estado líquido para o estado de vapor, a gente chama o quê? De evaporação. Tá, mas qual que é o ciclo da água? Por que a gente aprende dessa forma? Por que ela muda de forma? Né? De forma não, por que ela muda de estado? Né? Então, assim, você tem que entender o porquê. Eu sempre falo isso em muitos vídeos, já falei isso em outros vídeos, tá? Mas, cara, o porquê do que você está estudando é mais importante do que o que você está estudando em si. Isso aqui, velho, você precisa entender isso aqui, tá? Eu tô dando uma de Pablo Marçal aqui, mas entenda. Você vai estudar lá um conteúdo complexo. Ah, eu quero passar no Enem, faltam 3 meses pro Enem, eu não estudei química o ano inteiro. Vou estudar só o que cai. Beleza, você pode estudar só o que cai. Só que existe uma coisa chamada base. Então imagina que você tá aqui há 3 meses do Enem ou de qualquer outro vestibular que você estiver fazendo, e aí você decide, não, vou pegar o que mais cai no Enem? Estequiometria. Pô, já acabou ali, velho. Na hora que você pegar a questão, você não vai conseguir responder. Porque tem um monte de cálculo que você não entende. E não é só matemática, não é só decorar a regra de 3 e fazer. Tem toda uma base por trás, que você faltou essa base lá no início. Então, você entender que você precisa entender o porquê das coisas é extremamente importante. Ou seja, não adianta você querer começar a estudar estequiometria se você não entende o básico de regra de 3, por exemplo. Ou se você não entende o básico de reação química. Se tu não entende reação química, tu não vai resolver questão de estequiometria. Ah, mas eu posso aprender um macete. Me ensina um macete aí, professor. Eu, pelo menos, eu não trabalho com macetes. Eu gosto de simplificar, gosto de atenuar o caminho para vocês, mas macete, cara, tu não vai aprender, entendeu? Para você resolver uma prova do Enem, por exemplo, claro, você consegue resolver muita coisa com praticidade, com macetes. Eu até posso fazer isso também, mas você precisa entender a base. Você só pode ir para macete depois que você entender a base. Se você não entender a base, que é o que? A química geral, a química do primeiro ano, você não vai longe. Todos os outros assuntos que são mais complexos, você consegue sim aprender com um macetezinho, mas, cara, tenha a base. E para você entender a base, você precisa entender o porquê. Você precisa se questionar, você precisa ser esse estudante ativo, que se pergunta o porquê das coisas. E não só, o cloro, ele faz uma ligação porque ele é uma halogênio, ele está na 7ª família, então ele vai ganhar um elétron. Tá, mas por quê? Por quê? De onde que vem isso, sabe? De onde que vem, por exemplo, um metal ser mais reativo que o outro? De onde que vem as ligações químicas? Por que o carbono pode fazer 4 ligações? De onde que vem essas coisas? Você precisa saber, você precisa se questionar o porquê. Quando você estuda o porquê daquilo, fica muito mais fácil e menos desgastante, menos cansativo, menos chato de aprender aquela matéria. Então coloque isso na tua cabeça, entenda o porquê, busque entender o porquê das coisas, sinta ou desenvolva a curiosidade pela área. Esqueça o cálculo, foque no porquê. Isso é o mais importante para você aprender química em 2025. A quarta dica para aprender química em 2025 é você estudar aquilo que mais cai no Enem. Eu sei que essa dica, ela contrapõe a dica anterior, que é simplesmente você entender o porquê das coisas. Mas aí é que tá. Por que a quarta dica não é a terceira? Simplesmente porque depois que você entender a base, beleza, estudei ali, peguei o livro, certo? Tirei o celular de perto de mim, fui pegar o livro, então assisti a videoaula,
E agora comecei a me questionar do porquê das coisas. Fui atrás, pesquisei, estudei o porquê das coisas. Agora eu vou buscar estudar aquilo que mais cai. Ou seja, antes de você estudar o que mais cai na prova, foque em construir uma boa base. Não tem como. Eu faço uma comparação com a matemática. Imagina que você vai querer resolver uma equação exponencial. Pronto. Para você entender uma equação exponencial, você tem que entender o básico de potência. Certo? Se você não entender o básico de potência, você não vai resolver uma equação exponencial. Se você não entender a equação exponencial, você não resolve o logaritmo. É a mesma coisa. Eu quero entender estatística, mas não sabe analisar um gráfico, não sabe calcular uma média, certo? Não sabe entender o plano cartesiano, o que é o eixo X, o que é o eixo Y. Entende? Existem coisas que elas são obrigatórias de você saber. Que aí só depois tu vai buscar macete ou aprender o que mais cai. Aprender o que mais cai é a melhor forma de você tirar uma boa nota no Enem. Sim, mas monte a sua base primeiro. Então a quarta dica é: foque no que mais cai. E claro, eu vou fazer um vídeo falando só sobre os assuntos que mais caem no Enem, todo ano no Enem, e aí a gente vai destrinchar alguns pormenores, o que pode cair esse ano, o que não pode cair, ou o que vai cair com certeza, mas isso é um assunto para outro vídeo, vou fazer um vídeo só sobre isso. Mas, em quarto lugar, a quarta dica é: depois que você já respeitou, você tem que seguir isso aqui à risca, tá? Primeiro, pegue um bom livro, tire o celular de perto e entenda o porquê das coisas. Aprenda, desenvolva a sua base e aí só depois você vai pro que mais cai, beleza? E a quinta dica, é claro, eu vou fazer um jabazinho pra mim aqui, é você assistir aos vídeos do canal nesse ano de 2025, certo? Aqui no canal você vai encontrar videoaula, você vai encontrar curiosidades de química, ou seja, você aprende enquanto você se diverte, certo? Esse ano de 2025 eu estou programando produzir mais aulas, então é importante você acompanhar os vídeos aqui do canal. Então é uma dica extremamente importante, cara. Já se inscreve aqui nesse canal, se inscreva no canal e é isso, cara. Aprenda química aqui comigo e é isso aí, irmão.